A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o professor Alberto e eu quero compartilhar com você sobre a lição de número 3 de adultos da nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus. O tema da nossa lição é Melquisedeque, o Rei de Justiça. E o nosso textuário está na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 17, que diz: porque dele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E a nossa verdade prática é o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Portanto, você como professor ou mesmo aluno que está se familiarizando com a nossa lição bíblica, as lições estão dando ênfase sobre o caráter cristão, mas hoje, nessa temática, que é a lição de número 3, ela vai trabalhar muito questões teológicas, e também é importante que o professor tenha o conhecimento histórico também. Vamos falar um pouquinho sobre o texto áureo. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, ou sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:17. Bom, o nosso textuário então está no capítulo 7 de Hebreus. Importante nós compreendermos que o personagem Melquisedeque aparece a primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 14. Interessante que também é a primeira vez que aparece o nome antigo de Jerusalém, que é Salém. Então, aquele capítulo 14 de Gênesis é um encontro de Abraão com Melquisedeque. É um encontro emblemático do ponto de vista histórico, porque nós temos o encontro de dois monoteístas, um monoteísta arameu, que teve sua chamada em Ur dos Caldeus, ou na Mesopotâmia, portanto mesopotâmico, e um que está em Canaã. Não necessariamente nós vamos dizer que Melquisedeque é cananeu, mas ele, neste momento histórico do encontro de Abraão, ele é apresentado como rei de uma cidade-estado de Canaã. Então, de um ponto de vista histórico, a gente pode dizer que é o encontro de um monoteísta de Canaã e um monoteísta da Mesopotâmia. Interessante que Abraão reconhece a autoridade espiritual na vida de Melquisedeque. Melquisedeque, ele vai, obviamente, apontar para a questão da justificação do sacerdócio de Cristo, por isso que é um personagem que aparece na história, e o escritor aos Hebreus diz que ele não tem pai nem mãe, porque realmente tem toda essa simbologia espiritual. Agora, uma análise histórica, o que nós percebemos que a Canaã, nesse momento, é um local formado por várias cidades-estados. E existem documentos do ano 5000, mais ou menos, há 5000 anos atrás, que apontam para documentos egípcios, falando, já citando a cidade de Salém. A forma que ela tem hoje é o próprio Antigo Testamento que vai dizer que Salém é Jerusalém. Nós encontramos isso no livro de Josué, quando em Josué capítulo 18, versículo 28, diz que Jebus, que é Salém, né, é a Jerusalém. Então ele mesmo justifica o nome. É importante nós entendermos, então, já que a temática é essa sobre Melquisedeque, é que é muito importante esse encontro de Abraão com Melquisedeque. Por quê? Porque agora, quando a gente vai fazer a análise do capítulo 5, 6 e 7, e depois os demais versículos, você percebe
que Melquisedeque ele é apresentado ali como uma ordem sacerdotal superior à ordem araônica. Como nós percebemos isso? Porque a Bíblia diz que isso é o próprio escritor dos Hebreus que faz essa ênfase no capítulo 7. Ele diz que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. E Levi, que é a tribo sacerdotal, estava no organismo de Abraão, ou na semente de Abraão. Então, através dessa tipificação, ele vai dizer que a ordem levítica é inferior à ordem de Melquisedeque, porque ela, que estava no organismo de Abraão, deu dízimo para Melquisedeque, mostrando que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é superior à ordem levítica. É importante nós compreendermos essas questões, né, lendo com calma o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 aos Hebreus. Por quê? Porque nesses capítulos fica explícito a ideia de que a ordem de Melquisedeque é superior à ordem levítica ou araônica. É importante nós compreendermos isso. Segundo elemento importante ainda, antes de nós entrarmos na lição propriamente dito, é que no capítulo 5, 6 e 7 de Hebreus, ele vai apontar que o rei em Israel tem que ser da tribo de Judá, porque o cetro estará em Judá. Nesse caso, se ele é da tribo de Judá, ele não pode ser da tribo de Levi. Se ele for da tribo de Levi, ele não pode ser rei, ele podia ser sacerdote. Se ele fosse da tribo de Judá, ele não podia ser sacerdote da tribo de Levi, ele podia ser rei. Mas o profeta Zacarias profetiza, no capítulo 6, versículo 13, ele profetiza que o Messias seria rei e sacerdote. Então, como que ele pode ser rei e sacerdote? Então, ele é rei e sacerdote. Ele é rei porque ele é da tribo de Judá. E é sacerdote não pela tribo de Levi, mas pela ordem de Melquisedeque, conforme o Salmo 110, que é uma profecia. O Salmo 110 fala: tu és meu filho, hoje te gerei, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Salmo 110 ele é muito importante, porque nele está a doutrina da divindade do Messias. Este é meu filho, né? Quando a Bíblia claramente, o Senhor falando para o Messias, hoje te gerei. E essa percepção de filiação tem a ver com DNA, se fôssemos mais radicais nas terminologias da palavra. Não é filho apenas como consideração, vai muito além. Não é como você é filho de Deus pela fé em Cristo, então ele nos fez filhos. Os anjos são os filhos de Deus por criação, e outras criaturas espirituais são filhos de Deus, mas por criação, foram criados filhos. Jesus não. Jesus é filho de Deus por DNA, por genética. É o único da espécie do Pai. É o que diz João 3,16, né? O Filho unigênito, o único da espécie do Pai. Então, o Salmo 110 aponta sobre essa divindade do Messias, mas o mais importante, ele vai mostrar qual é, então, a ordem sacerdotal do Messias. Não é Levi. A ordem sacerdotal do Messias é Melquisedeque, é a segunda ordem de Melquisedeque. Feito essas considerações, é importante que você, estudioso da lição bíblica, acompanhe, leia com cuidado Gênesis 14, versículos 18 a 20, que é a proposta da leitura em classe, e também Hebreus 7, 1 a 7, e especificamente o versículo 17. São versículos que interrelacionam, então é importante você ter o conhecimento desse conteúdo. A nossa lição, ela inicia trabalhando então a ideia de quem era Melquisedeque, e ela apresenta como um personagem misterioso, que surge no cenário bíblico logo no início, mas que tem um propósito, que é justificar o sacerdócio do rei Messias, que é rei e sacerdote. Um caso único, no caso do reino de Israel. Você não tem rei e sacerdote
no reino de Israel, exceto o Messias. Então é importante nós entendermos essas indicações. Melquisedeque aparece então em Gênesis 14, recebe o dízimo de Abraão, Abraão o reconhece como sacerdote do Deus Altíssimo, do mesmo Deus de Abraão, e Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque basicamente vai desaparecer do livro sagrado da Bíblia, só sendo retomado no Salmo 110, como uma profecia, né, pro Messias, e depois retoma-se isso em Hebreus. Você não vê outras passagens da Bíblia abordando essa temática. Não é o tema da lição, mas é interessante nós entendermos que a prática de dizimar, ela está antes da lei. Porque tem muita gente que acredita que o dízimo é da lei, então ele não deve, entende que nós cristãos não temos mais por que nos preocuparmos com essa prática de ofertar ao Senhor. Mas aqui tem uma passagem clara que Abraão, que viveu antes da lei mosaica, obviamente, porque Moisés estava no organismo de Abraão, e Moisés que recebe a lei no Sinai, e Abraão deu o dízimo. Então Abraão reconheceu um sacerdote superior a ele e foi dizimista, e a Bíblia diz que ele deu dízimo de tudo. Então veja que essa prática de dar dízimo é uma prática bíblica, e é uma prática em que o pai Abraão utilizou, e nós somos, pela fé, filhos de Abraão. Agora, claro, isso não significa que a pessoa que dá dízimo que ela é salva, não é isso, porque cooperação na obra de Deus é fruto da salvação. A gente faz boas obras por sermos salvos, não para sermos salvos. Mas ninguém pode não admitir que a prática de dar os dízimos não pode dizer que é uma prática apenas da lei. Não, nós estamos vendo aqui uma passagem bíblica antes da lei, que é o caso de Abraão, dando dízimo a Melquisedeque, embora o tema, a temática não seja a questão do dízimo. Como eu já disse, o item 2 aqui da nossa lição 3, fala onde ele aparece na Bíblia. E onde que Melquisedeque aparece na Bíblia? Em Gênesis 14 e também Salmos 110 e Hebreus 5, 6 e 7. Então são essas as passagens. Importante, na lição 2, a questão do caráter de Melquisedeque. Lembra que eu disse logo no preâmbulo, no início da nossa aula, que nós iríamos falar sobre caráter? Pois é, a parte 2, a temática 2 da lição, fala sobre o caráter de Melquisedeque. E são trabalhados 2 elementos de caráter: justiça e paz. Veja que interessante, o próprio nome Melquisedeque, a palavra hebraica do nome Melquisedeque, ele já aponta para essa percepção, porque é Markei Tzedek, que ficou para nós Melquisedeque. Significa que ele é o rei da justiça. Então o caráter, aqui, o caráter justo, no próprio nome expressa isso, justiça, que é o significado do nome Melquisedeque. E outro elemento de caráter dele é a questão da paz, de ser um homem pacífico. A própria ideia da palavra salem, que teria a ver também com essa percepção de paz. Então, o homem precisa buscar a Deus para ser uma pessoa justa e uma pessoa pacífica, uma pessoa que traz paz para as outras. E o terceiro tópico da nossa lição fala sobre segundo a ordem de Melquisedeque, porque aqui a lição quer apresentar a ideia de um novo sacerdócio. Lembra? Morre o sacerdote, então você tem um novo sacerdote, muda a lei, não é? Então é o mesmo caso, e aqui ele cita Hebreus 7:11, que diz: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Então ele faz essa pergunta, esse questionamento. Agora,
Jesus, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é sacerdote eterno. Os sacerdotes levitas, quando eles morriam, aí tinha que vir outro. E assim sucessivamente. Até que o templo foi destruído em Jerusalém no ano 70 e nunca mais teve o sumo sacerdote. Nunca mais acabou. Até porque o judaísmo se reorganizou como uma religião, já não tinha mais o templo, não tinha mais o sumo sacerdote, não tinha mais os rituais de imolação dos cordeiros. Então cessou tudo no ano 70 com a destruição de Jerusalém. E nunca mais. Aí os rabinos se organizaram na cidade de Yavne e passaram a trabalhar a ideia de que vamos substituir os holocaustos, essas coisas todas, pela oração, pelas boas obras. Então eles reorganizaram o judaísmo para que o judaísmo pudesse sobreviver. E desapareceu a classe sacerdotal e ficaram então os rabinos, os mestres, os ensinadores. Mas Jesus, como sacerdote eterno, não tem substituto, é ele, né? O nosso único sacerdote que continua então intercedendo por nós. Então Jesus Cristo, o Messias, é um sacerdote perfeito. Os sacerdotes da ordem levítica, eles eram imperfeitos. Você percebe muitos sacerdotes cometendo erros, alguns sendo punidos, interpretando errado, equivocadamente a lei. Mas Jesus é o sacerdote perfeito. João Batista, quando viu Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. E todas essas ideias que estão na lei, Hebreus chama isso de sombras, né, que apontavam para uma verdade superior, que é o sacerdócio verdadeiro, que é Cristo. E a última elemento do item 3, que é o 3.3, é a ordem de Melquisedeque, essa expressão, segundo a ordem de Melquisedeque. É importante nós sabermos que ninguém pode tomar essa patente que é exclusiva do Senhor Jesus. Infelizmente, seitas religiosas dizem que tem o sacerdócio do Melquisedeque, inventa coisa. Isso é tudo invencionice humana, porque segundo a ordem de Melquisedeque só pode se referir ao Messias. Isso é algo exclusivo do Senhor Jesus. Ninguém nesse mundo pode dizer que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque esse é um sacerdócio eterno. Olha a profecia do Salmo 110. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Tá vendo? É um sacerdócio eterno, é para sempre. Então ninguém nesse mundo pode evocar, mas infelizmente as seitas religiosas, as religiões pseudo-cristãs, inventam, dizem que tem sacerdócio de Melquisedeque, é invencionice. Aí você vê que são religiões desequilibradas, que não entendem a palavra de Deus. Essa expressão é exclusiva do Messias. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é só Jesus que pode receber essa nomenclatura, essa denominação. E a nossa lição, ela está muito rica, porque ela tem os seus subsídios teológicos. E ela fala um pouquinho, então, sobre esses elementos. E muitos movimentos religiosos, às vezes até cristãos, tentam dar uma identidade para Melquisedeque. Então, a gente já viu comentários de que Melquisedeque seria a própria pessoa do Espírito Santo. Isso é apenas ilações, né? Existem outros que acreditam que Melquisedeque é a encarnação de Cristo. Não seria correto dizer isso, porque o Verbo se encarnou em outro momento. Outros estudiosos entendem que ele é apenas a encarnação de algum personagem importante e tal, que isso já beira a heresia, né? Outros, como os judeus acreditam que Melquisedeque seja Sem, filho de Noé, Shem, que é uma outra tradição religiosa que não podemos aceitar. Outros supõem que ele simplesmente seja um monarca cananeu. Essa é uma linha de quem trabalha com história secular,
que imagina que ele é apenas um monarca, um rei, sacerdote de uma cidade-estado da época, né? Que haviam muitas cidades-estados naquela região, no corredor Sírio-Palestino, e Melquisedeque era simplesmente mais um desses monarcas. Esse é um pensamento racionalista de historiadores. E também há um grupo que chegou a identificar Melquisedeque como sendo o próprio Jó, pelo fato de ser um livro muito antigo, o livro de Jó, tentaram fazer também essas possibilidades. Eu só estou falando para você que vai dar aula, que vai ensinar, apenas para você não ser surpreendido se algum aluno seu te questionar, falar, o senhor já ouviu falar isso, professor? Então é apenas informações que eu aproveito a passar para você, mas não tem fundamento nenhum. Qual é o fundamento mesmo? Por que Melquisedeque aparece? Quem é esse Melquisedeque? Vamos ficar com o que a Bíblia diz? Hebreus 7, 1 a 3. Eu vou ler com bastante calma para você entender. A palavra de Deus diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis. Até aqui, você está lembrando que são elementos históricos de Gênesis 14. E os abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação. Então veja, o próprio escritor aos Hebreus nos está dando a interpretação. Então a gente não precisa ficar especulando, inventando coisa, indo atrás de tradições que não têm o menor cabimento, porque ele fala, deu a interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz, sem pai, olha só, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então você está entendendo que o próprio escritor aos Hebreus já nos dá toda a interpretação que nós precisamos. Na verdade, Melquisedeque aparece no capítulo 14 de Gênesis para fundamentar o sacerdócio do Messias, conforme profetizou Zacarias, que o Messias seria rei e sacerdote. Rei da tribo de Judá e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É por isso que Melquisedeque aparece historicamente em Gênesis 14. Para encerrarmos, a Bíblia registra a história de homens que tiveram um papel importante na história. É o caso de Melquisedeque, esse personagem que aparece sem genealogia e que só aparece naquele momento histórico, hein? Isso que é interessante. E inesperadamente desaparece, aparece a profecia do Salmo 110 e depois essa interpretação em Hebreus. E o que nós sabemos é que Melquisedeque ele é extremamente importante na doutrina bíblica cristã, porque ele é evocado o seu sacerdócio para justificar o sacerdócio eterno do Messias. Então é isso que é importante que você, como professor ou aluno, compreenda. Eu quero convidar você, que é da região metropolitana de Campinas, no sábado, nós estaremos falando sobre essa temática. É a nossa aula de formação continuada para professores de escola bíblica dominical adultos. E eu estarei lá falando sobre essa temática com mais tempo, com mais detalhe, na nossa aula de formação continuada às 16 horas na Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Campinas. E com o apoio do nosso pastor Paulo Freire. E você é o meu convidado. Eu sou o professor Alberto. Você pode acessar o meu site, onde está também esse comentário do texto áudio. É www.tudojuntoprofessoralberto.com.br. Que Deus te abençoe e que o Senhor Jesus, o nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, continue abençoando a sua vida, a vida da sua família. Amém.